Nós vamos continuar o sermão da semana passada, de maneira que você pode despreocupar que é só meio sermão. Então, se havia uma programação de 2 horas para terminá-lo, com apenas 1 hora nós resolveremos a questão. Hebreus, seu capítulo 12, a partir do versículo 4, nós vamos ler para meditarmos na palavra do Senhor. Nós temos falado desde a semana passada sobre a importância da correção de Deus nas nossas vidas. E a gente, semana passada nós vimos 2 tópicos acerca da importância dessa correção. Vimos que a correção de Deus mostra o quanto nós temos que lutar contra o pecado. Deus nos corrige porque Ele quer que nós vivamos longe do pecado. Deus quer que nós nos afastemos de uma vida de pecado e de qualquer tipo de pensamento pecaminoso ou atitude pecaminosa. E vimos também que a correção de Deus sobre as nossas vidas é importante, porque ela mostra, ela atesta que Deus nos recebeu como seus filhos amados. Porque, como nós lemos ali no versículo 6, Deus corrige a quem Ele ama. E hoje nós vamos ver mais 2 aspectos da importância da correção do Senhor para com as nossas vidas. Mas para isso nós vamos ler o texto todo mais uma vez, Hebreus 12, de 4 até o 13, falando sobre a disciplina de Deus ser para o nosso bem. Diz assim o texto das Escrituras: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, obrigado porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos aqui diante da Tua Palavra para estudarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero lhe pedir, Senhor, que por misericórdia e graça o Senhor fale ao nosso coração e nos dê toda a instrução, e que movidos pelo Teu Espírito Santo, nossos ouvidos espirituais sejam abertos, o nosso coração seja quebrantado, e nós, Deus, recebamos a orientação do Senhor, tal qual um sedento recebe a água que sacia a sua sede e renova a sua vida, Senhor. É assim que nós estamos nessa manhã nas Tuas mãos e na Tua presença, carecendo da Tua ação. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. É importante nós lembrarmos, irmãos, que embora nós não gostemos de nenhum tipo de correção, ela sempre é importante. Eu gosto muito de usar a figura de pais e filhos. Nós corrigimos os nossos filhos porque nós os amamos. Eles não acreditam nisso no primeiro momento, tal qual nós também não acreditávamos no passado. Nenhum de nós entendia que uma varada ou uma cintada ou um castigo do pai representava amor profundo. Nós pensávamos que representasse qualquer coisa no universo, menos um amor profundo. Hoje nós retribuímos esse amor para com os nossos filhos e eles têm a mesma percepção que nós tínhamos no passado.
Mas perceba que o autor de Hebreus, ele usa essa linguagem muito direta relacionada a pais e filhos, para nos mostrar que Deus também, como um pai amoroso, que se preocupa com seus filhos, também nos disciplina. E essa disciplina tem um objetivo, essa disciplina ela é importante para nós temos que aceitá-la de uma maneira amorosa, lembrando aquilo que já nos foi dito. Olha só, não despreze a correção que vem do Senhor. Às vezes nós ficamos entristecidos quando Deus nos corrige. Na verdade, nós ficamos entristecidos quando qualquer pessoa nos corrige. Nós não gostamos de ser corrigidos de forma alguma. Por quê? Porque a correção, de uma certa forma, ela aponta para as nossas limitações. A correção diz: nem todos os seus caminhos são bons, você não sabe todas as coisas, nem todas as suas opiniões são as melhores, nem todas as suas percepções são as mais verídicas ou as mais assertivas. A correção ela é contrária à nossa percepção humana de autossuficiência. A correção mostra que nós não somos autossuficientes. E nós já vimos, como falamos aqui na abertura, 2 tópicos do porquê é importante nós aceitarmos a correção do Senhor. Primeiro, porque Ele quer nos livrar do pecado. Deus quer que a gente viva longe de pecado. Esse é o objetivo da igreja, viver em santidade para a glória de Deus. Deus já fez esse chamado lá no Antigo Testamento: sejam santos, porque eu sou santo. Em segundo lugar, nós vemos que a correção, ela manifesta esse amor de Deus, esse amor que traz o seu filho para cá, para perto. Lembra que qual é o castigo de Deus para aqueles que não são dele? O abandono. Romanos 1, Deus os entregou. Faz do seu jeito, faz do jeito que dá na sua cabeça. Mas aqueles que são dele, ele corrige. Outro aspecto importante da correção de Deus, que nós vamos começar a ver hoje, por que é importante essa correção de Deus para nós, é porque a correção de Deus produz frutos. Perceba, a correção de Deus tem um objetivo claro, ela produz frutos. Olha o que nos diz o versículo 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então perceba que Deus está nos disciplinando, não é porque Ele nos odeia, é porque Ele quer nos tornar produtivos. Eu lembro-me que na minha infância, o meu avô tinha uma parreira de uvas no fundo da casa dele, né? Esses dias eu passei na frente do terreno, e o terreno está sem a casa lá, né? Dá um pouco de nostalgia na gente, mas a minha impressão é que aquele terreno era enorme quando eu era criança. Aquilo parecia uma chácara, não parecia um terreno normal. Hoje a gente passa, é um terreno pequeno. Eu falei, será que encolheram o terreno no decurso do tempo? Porque era uma parreira de uvas muito grande, ela fazia tipo um L no fundo do quintal, na casa, e ninguém podia tocar naquela parreira, e ela era muito produtiva. Eu lembro que tinha ali 2 tipos de uva, né? E neto não podia nem entrar debaixo da parreira, o vô já ficava bravo, né? Mas eu lembro que quando produzia aquela parreira, era distribuído uvas para toda a família, e era uma família bastante grande, né? Tinha, eu acho que 9 filhos, 8 filhos, alguma coisa assim, por aí, né, mãe? 8, 9 filhos? 9 filhos. Todo mundo comia uva. Até o tio de Curitiba recebia uva, olha lá, se não fosse uva para São Paulo, produzia muito. E um dos filhos, uma das tias, tinha mais 14 filhos. Então assim, as primaiadas comiam tudo uva. Não faltava uva para ninguém, aquele pedacinho de uva, mas aquele pedacinho de parreira, mas tão logo ela deixava de produzir, ainda muito linda, verdejante, meu avô vinha com um facão, uma serrinha de mão e uma tesoura, e ele destruía aquela parreira. Eu ficava indignado, ele cortava tudo, tirava aquelas folhas que ainda estavam verdes, ia tirando dos galhos, e uma grande parte de todo o ano, quando você chegava debaixo daquela parreira, que era tão linda, tão produtiva, ela estava seca, ela estava esturricada, não havia uma folha, mas milagrosamente, pelo poder maravilhoso do Senhor, no devido tempo, mais uma vez as folhas vinham, os cachos começavam a brotar, as flores, e aquilo começava a formar e tinha uvas. Perceba, no primeiro momento eu achava que o meu avô era doido, a primeira vez que eu vi ele fazendo aquilo com a uva, né?
Eu falei, eu acho que o vô não gostou, será que a gente pegou uva fora do tempo, ele vai destruir a parreira? Não, ele estava cuidando dela. Por quê? Porque ele estava tirando de sobre a parreira tudo aquilo que lhe roubaria forças para que ela pudesse produzir novamente. Quando Deus nos corrige, Deus quer tirar de nós tudo aquilo que rouba a nossa força, a nossa dinâmica espiritual e nos impede de produzir frutos para o seu reino. E fala a verdade, o pecado é um impeditivo terrível. O pecado é complicado. O pecado atrapalha a gente orar. O pecado atrapalha a gente de ler a Bíblia. O pecado muitas vezes rouba noites e noites de sono. O pecado, não obstante a esses problemas interiores, ainda pode somatizar no nosso coração. E quantas vezes nós sentimos no corpo os efeitos do próprio pecado. Então Deus nos corrige, Deus nos poda, Deus nos disciplina. Embora no primeiro momento a disciplina não pareça boa, lembra que eu já falei, né? Não precisa nem exemplificar de novo. Ninguém gosta de ser corrigido no primeiro momento. Há poucos dias, eu estou fazendo uma tutoria com os meninos que vão para o seminário, e aí eu já catei o Vinícius, pus junto nessa tutoria, catei o Felipe, pus junto nessa tutoria, né? Então está o Lennon, está o Mateus, que eu sou tutor dele, o Vinícius e o Felipe. E uma das tarefas que eu dei para eles é o seguinte: vocês vão pregar e eu vou corrigir. Falei, a importância não é se eu prego bem ou mal, mas eu corrijo bem para chuchu. Assim, pregar talvez eu não seja tão bom pregador, mas corretor, você pode ficar tranquilo. E qual foi a tarefa? Eles pregavam para que corrigissem, para que procurássemos o erro. Até antes deles começarem a pregar, eu falei, quero acalmar o coração de vocês, lembrando que o objetivo desse exercício é de fato procurar os erros. Então, eu não vou estar com ouvidos atentos à pregação de vocês, no fim de que Deus edifique a minha alma. Eu vou estar procurando o erro no R, o erro no S, o erro na sincronia, o erro na estrutura, na leitura do texto bíblico. Eu não sei se isso acalmou eles ou deixou eles um pouco mais nervosos, mas naquele primeiro momento não é bom. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós nos preocupamos que eles tenham condições de edificar a igreja através da pregação. A ideia é que eles produzam um bom fruto. A ideia é que as pessoas possam se achegar a eles e encontrar um fruto para se alimentar. Então o Senhor quer que nós produzamos fruto pacífico, sendo exercitados para a disciplina. Ainda que nós entendamos a correção de Deus como importante, nós precisamos entender que mais do que importante para o momento inicial na qual ela é efetivada, ela tem importância para a posterioridade. Todos nós, embora concordemos com o caráter doloroso da disciplina, precisamos entender que a disciplina tem o objetivo de fazer com que produzamos frutos. É Deus tirando de nós tudo aquilo que nos atrapalha. O filho chega em casa com a nota que você sabe que não é condizente com aquilo que ele pode tirar. Não vou falar um número não, porque cada um tem uma nota, tá? Às vezes fala, o filho chegou com nota 7, mas coitado, se matou para tirar aquele 7. Não, então não vou falar da nota, não. O filho tirou uma nota que você sabe que não é condizente com aquilo que ele pode tirar. Mas você percebe que ele passa a tarde inteira pendurado no celular. Já maratonou em todas as séries da Netflix. Fica atento com a série da Netflix, tem uma série tensa, inclusive desenhos. Tem alguns desenhos terríveis da Netflix. Ele maratonou em tudo, ele é craque em tudo quanto é joguinho, mas ele tropeça na matemática, na geografia, no português. Você vai lá e faz o quê? Você está com muito tempo para jogar. Você precisa estudar matemática, geografia, português. Você faz o quê? Confisca amorosamente o celular dele. Naquele primeiro momento, ele não vai falar, sábio, isso vai me dar mais tempo, isso aqui está me atrapalhando, isso vai me dar mais tempo para me aprofundar na língua portuguesa, vou ler Machado de Assis agora. Ele não vai falar isso. Mas o que você está fazendo? Você detectou que tem algo que está roubando a energia que ele poderia estar aplicando em um lugar para produzir frutos. Você vai
poda. O objetivo é que ele nunca mais tenha celular? Não. O objetivo é que no tempo certo ele volte a usar, mas que ele produza o fruto para aquilo que ele estava sendo destinado naquele momento. Depois de um tempo, mesmo que haja dor, as coisas começam a se encaixar nos devidos lugares. O verdadeiro propósito fica ainda mais claro. Aquilo que parecia doloroso passa a parecer algo bom, trazendo resultado. O mesmo filho que reclamou quando você tirou o celular dele, vai estar com um sorriso de orelha em orelha quando ele passar no vestibular. O mesmo filho que reclamou quando você foi restritivo no seu tempo, vai estar feliz segurando aquele diploma, e você mais ainda, no final de um curso. Ou então vai estar feliz quando passou naquela seleção para um trabalho específico. É sempre importante nós ressaltarmos, irmãos, que o objetivo da disciplina de Deus na vida do crente, um dos objetivos da disciplina de Deus na vida do crente é fazer com que o crente seja produtivo, com que o crente viva uma vida de santidade. Veja o que o texto nos diz: ao final produz fruto pacífico aos que têm sido pela disciplina exercitados, um fruto de justiça. Crentes que estão sem disciplina são crentes que não produzem nada para a vida espiritual, nem para a própria, nem para dos outros. É gente que não entende o Evangelho, e por não entender o Evangelho também não evangeliza. Vai evangelizar que jeito? Não sabe para si. É gente, o pastor Eliandro falou hoje pela manhã na escola dominical, é gente do coração tardio para impulsionar o sangue. É gente de entendimento tardio. Mas por quê? Não tem inteligência? Não tem capacidade? Não. Porque está sobrecarregado de coisas que o Senhor amorosamente vai tirando da vida, para que ele consiga produzir aquilo que ele precisa produzir. Quando o homem entra em relação de paz com Deus, ele se torna alguém produtivo. Nós podemos responder à disciplina de Deus de 4 maneiras, irmãos. Nós podemos aceitá-la com resignação, tipo assim, não tem o que fazer, né? Bora, caminhemos. Nós podemos aceitá-la injustiçados, pensando que nós não merecíamos, mas Deus vai fazer isso comigo. Onde já se viu? Tanto crente ruim na igreja. A gente faz essas coisas, tem crente que faz aqui. Aquele irmão fez isso, aquele outro fez aquilo, aquele outro fez aquele outro, e nós estamos, além de fazer os nossos pecados, ainda falando mal dos outros. É um pecado a mais. Em vez de olharmos para nós, estamos olhando para o outro. Nós podemos aceitar a disciplina de Deus ressentindo-nos e ficando ofendidos com Deus. Há um tempo atrás, hoje já diminuiu essa bobeira, e a palavra é bobeira mesmo. Há um tempo atrás começou uma onda de gente, não, a gente precisa perdoar Deus. Perdoar Deus do quê? Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo lá um pastor pregar, e o pior é que ele chegou para mim, né? Eu estava conversando algumas coisas com ele, ele falou assim: você já perdoou Deus? Eu olhei para ele assim. Eu falei: do que, pastorzão? Dele ter me salvado, dele ter me perdoado, dele ter me alcançado, de mesmo sendo eu quem sou, é disso que eu tenho que perdoar ele? Isso é absurdo. Às vezes nós aceitamos a disciplina de Deus porque nós não podemos correr dela, mas a gente aceita ela ofendido. A gente fica bravo com Deus, como se Deus estivesse errado. Mas também nós podemos aceitar a disciplina de Deus com gratidão, como sendo uma atitude apropriada de um pai amoroso para conosco. E aqui eu quero voltar à figura do filho. É natural que as crianças e os adolescentes se ressintam da disciplina porque lhes falta discernimento. Mas para nós não. Não dá para a gente dizer que depois de anos e anos de igreja, nós temos falta de discernimento para entender que a correção do Senhor, embora dolorosa, é fruto do seu amor. E por que Deus faz isso? Para que a gente produza. A forma como nós aceitamos a disciplina de Deus colaborará para que o tratamento de Deus alcance a sua efetividade com maior ou menor velocidade. Você não gosta de ser corrigido? Obedeça.
Eu costumo dizer que o caminho mais curto entre o crente e a bênção de Deus é a obediência. Esse é o mais curto. Deus falou, faz, você fez. Resolvido. Deus falou, descansa, você descansou. Já deitei, Deus, já sentei, já me joguei aos seus pés, como cantamos aqui. Eu me lanço aos seus pés, eu confio no Senhor. Agora, qual que é o nosso problema? Nas traduções mais antigas da Bíblia, existia um texto, né? Eu falo mais antigas porque hoje o português melhorou e as traduções acompanharam a linguagem do português. Mas eu lembro que eu tinha minha primeira Bíblia foi revista e corrigida, e o texto dizia que o povo de Deus recalcitrava contra os aguilhões. Já leu esse termo na sua Bíblia? Recalcitrando contra os aguilhões. O que está querendo dizer? Bater na cabeça contra as pontas de ferro. É isso. O povo de Deus às vezes faz isso. Deus está ali nos corrigindo e a gente está dando cabeçada contra as pontas de ferro. A gente só vai se machucar. A gente só vai se machucar. Sabe por que muitas vezes a disciplina é demorada para conosco? Porque nós somos tardios em obedecer. Nós somos tardios em ouvir. Nós somos tardios em aceitar a palavra do Senhor. Nós somos tardios em confiar que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. O escritor tem em mente que a disciplina é uma forma de treinamento. Olha o que ele diz: a disciplina é um treinamento àqueles que por ela têm sido exercitados. Só para a gente lembrar um pouquinho, lá no os versículos 1, 2 e 3 do mesmo capítulo 12, ele propõe a vida cristã como uma carreira, como uma corrida, né? O corredor, quando nós vemos um corredor passando por nós, você vai, não sei se você já foi assistir uma maratona, uma corrida, uma prova rústica, alguma coisa assim, aquela pessoa que está correndo ali, passando por você naquele momento, na verdade ela está entregando um processo de meses, se não anos, de treinamento, para que ela consiga. Você já tentou correr alguma maratona? Eu falei que eu canso correndo de carro, uma maratona. Por quê? Porque eu não fui treinado para aquilo. Eu não habilitei o meu corpo para aquilo. Eu não perdi o peso necessário para aquilo. Eu não fortaleci a musculatura do meu corpo para aquilo. Eu não fortaleci o meu tornozelo, o meu joelho, os meus pés para aquilo. Então, aquilo é resultado final de todo um processo de exercício. Assim é a santidade cristã. Sabe aquele crente que você encontra com ele, e ele tem uma palavra boa para te dizer? Ele tem sempre um versículo na ponta da língua para falar para você, mas o Senhor diz isso, mas a palavra de Deus diz isso. Aquele que você olha e fala, nossa, como essa pessoa é piedosa. Piedade vem de duas características, leitura e oração. Alguém que é piedoso é alguém que lê a palavra de Deus e ora para se adequar de acordo com a palavra de Deus. Aquilo ali é fruto de um exercício de uma vida. Aquilo ali é fruto de crucificação do eu diariamente na cruz de Cristo. Aquilo ali é fruto de levar cada pensamento cativo a Cristo Jesus. Não é porque aquela pessoa é um santo maravilhoso, é porque aquela pessoa entendeu que precisa disciplinar a sua vida na disciplina do Senhor, sendo exercitado pela mão poderosa de Deus, para que viesse a produzir o quê? Um fruto. Assim, quanto mais aplicados nós somos em aprender, mais rápido nós nos livramos do rigor da disciplina. É assim que funciona. Uma das minhas filhas, não vou dizer qual é, eu tenho uma maior e uma menor, não é a maior, mas uma... Tem duas, né? A menor das minhas filhas, né, a Paulinha, né, um nome fictício para que ninguém descubra quem é, né? Ela tinha 1 ano e pouco e eu precisei corrigi-la por algumas coisas que, mesmo depois de exortação, lembrando, uma correção física é o último, é a última instância, tá? É o Supremo Tribunal, é quase a Inquisição, né? Então eu precisei corrigi-la. E eu lembro que naquele diálogo que nós tivemos ali, que a correção é dolorosa. E ela me disse, olha o que você fez. Eu falei, eu não fiz. Ela falou, fez? Eu falei, não fiz não. Foi você que fez. Falou, eu?
Falei, você apanhou porque você quis apanhar. Eu lembro até hoje das palavras, papai, eu posso garantir que eu não quis. Eu falei, eu posso garantir que você quis. Como? Fui explicando para ela, às vezes que ela foi exortada, às vezes que ela foi corrigida verbalmente, às vezes até que foi corrigida verbalmente com energia, e nenhum desses processos foi suficiente para que ela deixasse de fazer aquilo que ela fez. Então nós precisamos, como diz a Bíblia, usar a vara para expulsar a loucura do coração. E olha que coisa interessante, porque ela não tinha 2 anos, amor? 2 anos? Já tinha 2 anos? Então já tinha 2 anos. Ela falou para mim, eu nunca mais quero apanhar. Eu falei, então fechou, você não quer apanhar, eu não quero bater, está tudo certo, né? Agora, tem uma maneira de você nunca mais apanhar. Qual é? Obedecendo. Quando falar, você obedece. E ela nunca mais, depois daquilo, essa filha vai fazer 12 anos esse final, então 10 anos passou disso. Daquela forma ela nunca mais foi corrigida. Por quê? Porque entendeu que quanto mais eu desobedeço, maior é o tempo da correção, até que a correção tenha que ser efetivada de uma forma mais forte. O filho obediente tende a sofrer menos e aprender mais rápido. Quem tem mais que um filho sabe o que eu estou dizendo. Sempre tem um que você gasta mais folha com ele. Sempre tem um que se o Ibama vier na frente da sua casa e fala, você está acabando com a árvore, né? Tem uns mais ecológicos que necessitam de menos varinhas, né? Mas o filho obediente tende a sofrer menos e aprender mais rápido. Irmãos, o Senhor está nos chamando a sermos filhos obedientes. O Senhor está nos chamando a sermos filhos produtivos para a glória de Deus, porque a disciplina do Senhor é para produzir em nós santidade. Dá uma olhada no versículo 10 da sua Bíblia. Os versículos estão interligados com a mesma verdade. E aqui no 10, o autor de Hebreus, ele está fazendo uma comparação entre os pais terrenos e o próprio Deus. Ele diz, pois eles, os nossos pais terrenos, eu falei, a semana passada, eu falei pais terrestres, né? Patrícia falou, será que tem algum pai extraterrestre? É pai terreno, né? Então, os nossos pais terrenos nos corrigiam por pouco tempo e segundo melhor lhes parecia. O que significa? Às vezes nós corrigimos os nossos filhos de acordo com as nossas perspectivas do que é certo e do que é errado. Perspectivas que podem ser falhas. Mas olha o que ele diz. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para nos trazer para perto. Deus nos disciplina para nós experimentarmos qual boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Deus nos disciplina para nos colocar no céu com Cristo Jesus. Você tem visto os frutos da disciplina de Deus na sua vida? Você consegue perceber as correções de Deus? Já falei aqui que Deus usa várias maneiras para corrigir. Às vezes ele usa um irmão, sabe, Natã, que chegou para o Davi e falou assim, é o senhor aí. Esse cabra ruim que o senhor diz aí que tinha que morrer no seu reino, é o senhor mesmo. É o Senhor que tinha ovelhas e mais ovelhas e foi lá e catou a ovelhinha do irmão Urias lá e matou. É o Senhor esse cara. Deus às vezes usa um irmão. Às vezes Deus usa a igreja. Mateus 18, já falou com um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, não resolveu, o conselho da igreja não resolveu a igreja. É uma expressão da disciplina do Senhor. Hoje também pela escola bíblica nós vimos que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Deus usa a palavra para nos corrigir. Você vai ler o texto bíblico e fala, meu Deus. Você abre lá, né? Pesado foste e encontrado em falta. Fala, Senhor, por que esse texto, a Bíblia é tão grande, tão vasta? Eu não recomendo que você faça a leitura, aquela Bíblia, caixinha de promessa, né? Você cair lá e faz igual Judas, aí fica complicado, né? Então, vai lendo o texto corrido, aprendendo as verdades lá. Deus nos corrige pela palavra, Deus nos corrige pelo seu Santo Espírito.
Espírito que Ele providencialmente colocou para morar em nós, e que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo do Senhor que não nos deixa pecar em paz. É Ele que... Como é que você tem lidado com essa disciplina? Essa disciplina tem produzido frutos na sua vida? Você tem abandonado pecados velhos? Você tem deixado de lado? Você tem lutado contra os pecados? E quando eu falo lutar contra os pecados, irmão, a gente precisa entender que há uma diferença entre a luta e o remorso pelo resultado. Às vezes, nós sofremos com alguns pecados que nós cometemos, e lá no final, a gente tem aquele remorso, aquela tristeza que a gente cometeu o pecado, e a gente confunde isso com luto. Quando a gente fala, você está lutando contra o pecado, você fala, eu estou lutando, estou sofrendo tanto. Não, não, a luta é anterior. Você está sofrendo com resultado. A luta é o desejo, a tentação que vem, e o processo pelo qual eu tento resistir a essa tentação. O processo pelo qual eu fujo dessa tentação. O processo pelo qual eu milito na mente e no coração contra essa tentação. Vem aquele sentimento lá, aquele irmão, nossa, está falando, olha, todo mundo abraçando ele, eu sei coisas terríveis dele, aí você fica, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Antigamente nós assistíamos aqueles desenhos bem antigos que tinha lá um anjinho. Lembra? O bom e o anjinho ruim. O duro é quando vem os dois anjos ruins, aí complicou, né? Mas a luta contra o pecado é esse processo antes de pecar. A tristeza posterior não é a luta. E a gente precisa pensar, você tem lutado? Você tem aceitado a disciplina do Senhor como sendo um ato do amor de Deus para aperfeiçoar a sua vida, para te santificar, para te preparar, para te equipar, para te habilitar, para te fortalecer, para te desenvolver, para que você cresça espiritualmente? Você tem entendido que a disciplina de Deus é um ato de reconciliação que pacifica a nossa relação com Deus? Romanos 5:1. Fomos pacificados com Deus. Então, o terceiro aspecto da importância da correção da disciplina de Deus sobre nós, é porque a correção produz frutos. E por fim, irmãos, para nós terminarmos, por que é importante a correção de Deus para nós? Porque a correção de Deus é restauradora. Deus é especialista em pegar a gente quebrada e fazer de novo. Deus é um moleiro perfeito, capaz de pegar qualquer barro duro, qualquer liga ruim, e fazer num vaso para a glória dele. Olha o que diz versículos 12 e 13. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Veja que figuras maravilhosas o Senhor nos dá aqui, figuras de ânimo, de fortalecimento espiritual. Levante a mão que está cansada. Você que parou de trabalhar, você que parou de produzir para o reino de Deus, você que parou de produzir crescimento espiritual, você que parou de crescer, levanta. Fortaleça os joelhos que estão vacilantes. É importante nós lembrarmos aqui do contexto dos irmãos que estavam desistindo da fé por conta dos problemas. Ele está dizendo, não, fique em pé firme. Se os joelhos estão vacilantes, a ideia do joelho vacilante também é de medo. Antigamente tinha essa expressão, né, de tremer os joelhos, tremer as pernas, alguma coisa assim. Fortaleçam e façam caminhos retos para os pés. Comecem a andar de novo nos caminhos aplanados do Senhor. A carreira da fé, irmão, será completada vitoriosamente na medida em que as ações são usadas para sarar as feridas espirituais do passado. Veja bem, Deus quer que aqueles irmãos sejam curados. Deus entende que a falta de fé é uma doença espiritual. Deus entende que aquele momento da pessoa sair, fugir da presença dele, é uma doença espiritual. Por isso ele diz, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes. Outro aspecto, Deus quer que nós evitemos as armadilhas no futuro. Faça caminho reto, não anda mais por caminho tortuoso, anda pelo caminho aplanado, porque o caminho tortuoso tem armadilhas.
O caminho tortuoso tem enganos, tem curvas perigosas. Andem pelos caminhos retos, para que não haja mais desvios. Em toda congregação e em toda sociedade cristã, há membros fracos e propensos a extraviar da fé e abandonar na luta da fé. Toda comunidade. Talvez alguns de nós aqui hoje já pensaram nisso, ou estão pensando nisso, ou vão pensar nisso. Toda comunidade. A grande questão é que o Senhor não apenas nos restaura, mas Ele nos dá a responsabilidade, Ele coloca para nós o dever de, se estivermos mais fortalecidos, encorajarmos aqueles que estão fraquejando. Deus muitas vezes vai usar o seu abraço para abraçar. Deus muitas vezes vai usar a sua mão para levantar. Deus muitas vezes vai usar a sua boca para falar. Deus muitas vezes vai usar o seu olhar para constranger. Deus muitas vezes vai usar as suas posses para amparar. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui, irmão, nós vemos a importância de nós vivermos em santidade para produzirmos esses frutos na igreja do Senhor, em todas as áreas, porque nós somos esse corpo de Cristo, nós somos essa forma maravilhosa pela qual Deus age hoje. Apesar das nossas muitas falhas, há uma multiforme graça que repousa sobre nós para a autoedificação. É por isso que ele diz: olha, vocês vão levantar as mãos que estão cansadas, vão fortalecer os joelhos e vão fazer caminho reto. Para quê? Porque se tiver algum manco andando com vocês, se tiver alguém que está vacilante andando com você, ele não vai desviar, ele não vai cair, ele não vai parar, ele vai ser curado. E aqui nós vemos uma citação direta, a mensagem messiânica profetizada lá por Isaías, no capítulo 35, versículos 3 e 4. Isaías já diz isso, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Diga aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. Esse é o caminho reto pelo qual nós andamos, a verdade da palavra. Os crentes devem lembrar-se do cumprimento dessa promessa em Cristo e através de Cristo. Outro detalhe interessante sobre a expressão mãos frouxas, quando ele fala, então vocês fortaleçam as mãos, é porque essa expressão é a mesma expressão usada para os filhos de Israel, quando eles ficaram desejosos de abandonar a peregrinação do deserto e voltar para o Egito, lá em Êxodo 16:3. É a mesma expressão, é a mesma tradução para a expressão hebraica lá, de que eles queriam fraquejar, abandonar a Deus, voltar à antiga escravidão, e Deus fala: não, se fortaleçam. É por isso que Deus nos instrui e disciplina de forma paternal, para que nós sejamos fortalecidos e não desfaleçamos na caminhada da fé. Deus quer curar o doente, Deus quer fortalecer o cansado, Deus quer levantar o caído, Deus quer sustentar aquele que fraqueja. Embora nós possamos nos sentir enfraquecidos pelas nossas limitações, nós acabamos por nos fortalecer à medida em que seguimos a Cristo e à medida em que dependemos de Cristo para a caminhada. E o fortalecimento que nós recebemos do Senhor serve não apenas para nós mesmos, mas também para que fortaleçamos aos demais irmãos que estejam sentindo-se debilitados. Irmãos, isso é uma bênção que o Senhor derrama sobre nós. Lembra aquilo que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 18? Olha que coisa maravilhosa, Paulo diz: ora, tudo isso provém de Deus. E o que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus usa a nossa boca para pregar. Deus usa as nossas vidas para fortalecer os irmãos. Irmãos, como é maravilhoso. Como pastor, você faz muitas visitas, né? Então, algumas vezes vai na casa de alguns irmãos
visitá-los em vários momentos, né? E eles dão testemunho: ah, pastor, fulano de tal veio aqui, orou por mim, eu dei uma ribada. Ah, pastor, estava tão mal, precisava comprar um remédio, fulano de tal foi lá e me deu uma oferta. E aquilo foi mão de Deus. Já contei para os irmãos aqui, testemunho de uma vez, que nós separamos uma cesta muito boa para entregar para uma família. E o diácono que ficou encarregado de levar aquela cesta, naquela semana ele não pôde levar e a cesta ficou no porta-mala do carro. Aí ele chegou domingo, me pegou na porta da igreja e falou: ah, pastor, não sei nem o que te dizer. Eu falei: o que aconteceu? Estou com a cesta na porta, lá no porta-mala do carro, mas essa semana eu vou sem falta. No domingo à noite a empresa chamou para viajar, ele esqueceu. Quando ele chegou sexta-feira, onde estava a cesta da irmã? No porta-mala do carro. Ele chegou mais arrasado do que a primeira vez. Eu falei: não, calma, irmão, Deus está no controle de tudo. Ele falou: mas segunda-feira eu vou sem falta. O que aconteceu segunda-feira? Não deu. Ele falou: na terça não escapa. E ele chegou na quarta, depois do almoço, na casa daquela família, todo envergonhado, todo triste. Falou: estou com isso aqui no carro há 2 semanas e meia, né? O feijão já estava quase brotando. O feijão está cozido, só pegar, temperar e comer. E ele teve uma surpresa maravilhosa, porque aquela família falou: olha, querido, faz 2 semanas que nós estamos orando para que Deus providenciasse alguma coisa para nós. Lembra de Daniel? Quando você começou a orar, o Senhor respondeu. Mas teve um processo. E aquela família falou: hoje, na hora do almoço, nós cozinhamos a última porção de alimento que nós tínhamos na casa e dissemos para o Senhor: nós dependemos do Senhor. E logo depois do almoço, aquele irmão chegou com a cesta. O Senhor estava usando o irmão para ser, até aliviou o coração dele. Foi resposta de oração, irmão. Não significa que você esquecer no carro outra vez, não. Mas aquela ali foi resposta de oração. Irmãos, Deus usa a igreja com esse ministério de reconciliação, de promover confiança. Ainda o versículo 13 remete àquilo que está escrito em Provérbios 4, 25 a 27. O que nos diz o versículo 13? Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Lá em Provérbios tem exatamente essa expressão, visando fortalecer e sarar aqueles irmãos que estão enfraquecidos na caminhada. Irmãos, os caminhos retos ou caminhos aplanados podem também ser reconhecidos como caminhos solidificados ou caminhos imutáveis. Olha que coisa maravilhosa! Esses são os caminhos do Senhor, eles não mudam, eles não sofrem variação. Façam caminhos retos, entrem por esse caminho do Senhor. Uma das maiores glórias da vida cristã, além da salvação que nós recebemos, é podermos ser uma ferramenta de Deus para conseguir animar os irmãos que se encontram à beira do desespero, fortalecer aqueles que estão desfalecendo, para ajudá-los nisso. Nós devemos endireitar o nosso próprio caminho, andar pelos caminhos do Senhor. Pastor Paulo Andreus, uma vez pregando aqui na igreja, que ele me chamou muita atenção, ele falava o seguinte, falou: muitas vezes nós oramos assim: Senhor, abençoa o meu caminho. Você já deve ter orado alguma vez: abençoa o meu caminho, abençoe meu plano, abençoe meu projeto. Ele falou: nós estamos orando errado. Eu falei: como nós estamos orando errado? Nós não deveríamos pedir para que o Senhor abençoasse os nossos caminhos, nossos planos e os nossos projetos? Ele falou: não, nós deveríamos pedir para o Senhor: Senhor, me coloque no seu caminho, me faça seguir os seus planos, me faça caminhar pelos seus projetos, porque os caminhos, os planos e os projetos de Deus são perfeitos. Ele mesmo disse, são mais elevados que os nossos, os pensamentos dele, a sabedoria dele é muito maior do que a nossa. Então, em vez de pedirmos que Deus se adeque a nós, nós entramos no caminho do Senhor. E nesse sentido, irmãos, nós temos um duplo dever para com os nossos irmãos, de andarmos em retidão e de chamar: vamos andar comigo nessa mesma retidão. E o propósito de Deus é nos restaurar e nos fortalecer na caminhada. Como você tem observado o seu caminhar com Cristo? Como é que tem sido? Sua caminhada de fé tem sido claudicante? Você tem vacilado pelo caminho? Ou você tem estado fortalecido no Senhor? Lembra que nos diz as Escrituras: nossas forças se renovam quando nós confiamos em Deus.
Aqueles que esperam no Senhor têm a força renovada. Correm a carreira da fé e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Por quê? Porque é o Senhor quem os fortalece. A sua caminhada de fé tem sido fortalecida pelo Senhor? Você tem ajudado irmãos que estão enfraquecidos a também serem fortalecidos? O exercício da disciplina do Senhor nas nossas vidas, irmãos, é uma prova do seu intenso amor para conosco. Lembre, Deus disciplina e corrige a quem Ele ama. Que nós recebamos toda e qualquer correção do nosso Pai eterno com máxima alegria, com satisfação, porque é melhor ser corrigido por Deus do que abandonado por Ele para sempre. Algumas aplicações rápidas para a gente terminar. Primeiro, irmãos, quando Deus usar algum meio para te corrigir, não rejeite a correção. Abrace. Peça para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que o Senhor me corrija. Eis o teu servo, faz o que o Senhor quiser. Lembra de Isaías? Quando ele viu o rei, depois da morte do rei Uzias, falou: ai de mim, sou pecador. Eu sou impuro e habito no meio de um povo que também é impuro. E os meus olhos viram o rei. Corrige, Senhor. Faz o que quiser e me envie. Segundo, lembra, Deus só corrige os seus filhos. Se você está sendo corrigido por Deus, não é porque Ele te odeia, porque Ele te ama. É porque Ele te adotou, Ele te trouxe para perto. É porque você não é um bastardo da fé. Você é alguém com quem Deus se preocupa. Alguém por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Então não se entristeça. Terceiro, não aceitar a correção e a disciplina do Senhor é sinal de impiedade. Então sonda o seu coração. Você é daquele que fica todo birrentinho, todo nervosinho, quando Deus te corrige: ai, por que comigo? Por que não com fulano? Por que não com ciclano? Lembra do irmão do filho pródigo, estava perdido dentro de casa. O outro fugiu, mas um estava perdido dentro de casa. Lembra o que o pai falou para ele? Você está aqui comigo o tempo todo, tudo é seu, só você não percebeu. Sabe por quê? O seu corpo está aqui, mas seu coração estava lá, está o seu irmão. Fique esperto. Às vezes a gente pode estar perdido dentro de casa. Então lembra, quem não aceita a correção é ímpio, não é filho. Quarto, a correção de Deus é sempre restauradora. Deus nunca vai corrigir você para te matar. Deus sempre vai corrigir para restaurar. Deus é o médico dos médicos, Ele quer curar-nos. Não tem uma manhã que Deus levante e fale assim: agora eu vou fazer mal para aquele lá, porque eu fiz muito bem. Jamais vai acontecer isso. Pelo contrário, Jeremias diz que a cada manhã a misericórdia de Deus para conosco, ela é o quê? Renova. Até quando? Elas não têm fim. Todo dia que você abrir o olho de manhã, misericórdia nova para você. Deus se renova sobre você. Então a correção de Deus é sempre para restaurar, nunca é para derrubar. Talvez no primeiro momento Ele vai podar, você vai sentir as folhas murcharem, mas você vai produzir de novo. Quinto e último, nós temos a responsabilidade cristã de, sendo exercitados pela correção de Deus, sermos uma ferramenta de fortalecer os irmãos, para que eles também sejam corrigidos para a glória de Cristo Jesus. Para que aquele que é manco não se desvie, antes seja curado. Que Deus use a nossa vida, que Deus use a nossa igreja, que Deus use a mim, que Deus use a você. Tanto para nos disciplinar, nos lapidar, quanto para fazer-nos produzir para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra boa, Senhor. Tua palavra é sempre boa. Que o Senhor nos dê a entender a importância da sua correção, a profundidade do seu amor, e não permita que a gente ande longe do Senhor. O Senhor traz o coração de volta, aquele que está distante, renova. Aquele que está enfraquecido, o Senhor fortalece, põe tua mão. Aquele que está entristecido, aquele que está pensando em desistir, que o Senhor estenda a mão tal qual estendeu para Pedro, quando ele começou a afundar olhando para a tempestade, embora o Senhor o repreendesse por ser um homem de pequena fé, ali o Senhor não o abandonou, puxou pela mão e colocou no barco.
Faz isso conosco, Senhor. Somos falhos, pecadores, mas nos ajuda na luta contra o pecado, para que vivamos em santidade e novidade de vida. Precisamos da tua restauração e do teu cuidado.